Olá, sejam muito bem-vindos à TV Humana e a esse espaço, ao nosso programa Diálogo Saudável Nutrição em Pauta. Aqui nós conversamos sobre alimentação, sobre nutrição, eu trago para vocês algumas curiosidades sobre os alimentos e sobre alimentação mesmo, alguns mitos, enfim, tratamos um pouquinho de cada coisa em cada episódio. E nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos açúcares. Será que faz sentido trocar um açúcar refinado, aquele açúcar branquinho que a gente usa no nosso dia a dia, por um açúcar mascavo ou algum outro tipo de açúcar? Será que faz sentido isso? Então fique aqui que vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Raquel Gonçalves, eu sou nutricionista, tenho mestrado e doutorado na área clínica e atuo nessa mesma área com atendimento nutricional. E vamos hoje então resgatar um pouquinho sobre essa questão do açúcar na nossa alimentação. Então vamos começar com uma seguinte pergunta, não é? Por que é que nós colocamos açúcar no nosso dia a dia? Por que que ele está presente? No final das contas, o principal objetivo do açúcar é adoçar, é conferir aquele gostinho doce, adocicado, que todo mundo gosta. Não todo mundo, mas eu diria que a grande maioria das pessoas, o gosto doce agrada bastante. Inclusive, o açúcar na nossa civilização, ele é um ingrediente, ou não diria um alimento, mas um ingrediente que vem sendo utilizado há muitos anos, né? A gente tem relatos aí na literatura da utilização do açúcar na alimentação humana há muito tempo, inclusive para conservação dos alimentos. Então existem alguns alimentos, por exemplo, as geleias, as compotas, em que a presença do açúcar é um inibidor de crescimento microbiano e com isso faz um papel importante na conservação desses alimentos. Então, não só porque ele agrada na questão do gostinho doce, mas também como uso na conservação aí desses alimentos ao longo desses anos aí que vem sendo consumido na nossa dieta. E por que que hoje se fala tanto que açúcar faz mal, que açúcar a gente não pode consumir, né? Que é um alimento que não deve estar presente na nossa mesa, que a gente deve cortar totalmente. Então, vamos lembrar aqui o porquê é que nós precisamos de açúcar ou consumimos açúcar. Bom, açúcar em si, a glicose, né, que é o açúcar mais simples que nós temos, é a principal fonte de energia das nossas células, inclusive as nossas células cerebrais. Nós não funcionamos se nós não tivermos glicose na nossa corrente sanguínea em quantidades mínimas e suficientes. Inclusive, quando nós temos crise de hipoglicemia, o nosso cérebro desliga e a pessoa desmaia, exatamente porque falta glicose. E todas as nossas células, independente da parte do nosso corpo, ela vai utilizar primariamente a glicose como fonte de energia. E a glicose, por sua vez, é um açúcar que nós ingerimos através da nossa dieta. E não só de alimentos que sejam adocicados, porque o nosso corpo tem capacidade de converter, né, de metabolizar, na verdade, de digerir e metabolizar, absorver e metabolizar esses carboidratos vindos de outras fontes que não são doces, como por exemplo os pães, batata, macarrão, que também são fontes de carboidrato e que no final das contas vão virar todos eles glicose ou frutose ou algum tipo de carboidrato mais simples que o nosso corpo consiga utilizar como fonte de energia ou então como reserva de energia, que também é uma outra questão aqui que a gente vai levantar em relação a essa questão do consumo do açúcar no nosso dia a dia. Pois bem, então vamos lá. Então nós colocamos o açúcar na nossa alimentação porque primariamente é algo que é gostoso, né? Que acaba dando um sabor gostoso nos alimentos em que nós consumimos. E também porque, claro, os carboidratos presentes na alimentação é algo que o nosso próprio corpo pede, né? Afinal de contas, é a energia que a gente necessita para o nosso consumo do dia a dia. Qual é o problema aqui? É o excesso, né? Como sempre na vida, e o açúcar não é diferente disso, tudo que a gente faz em excesso vai trazer algum prejuízo. E com açúcar não é diferente, nós sabemos disso. E o que vem acontecendo ao longo dos anos, né, que se estuda consumo alimentar, alimentação da população, o que a gente observa pelos estudos populacionais? Que, infelizmente, o consumo dos alimentos açucarados, do açúcar de adição, ele vem aumentando ao longo dessas décadas, né? Então, isso não é interessante, isso não é saudável, vamos pensar assim. Então, este é realmente um problema de saúde pública, o consumo exagerado dos alimentos doce e dos açúcares aí de adição, que muitas vezes estão até escondidos, e eu diria que principalmente nos alimentos industrializados.
quando nós consumimos uma bebida adoçada que está lá na prateleira do mercado, quando nós consumimos às vezes um iogurte ou uma bebida láctea que tem uma quantidade grande de açúcar que está colocado ali dentro. Então esses açúcares escondidos, eu diria que é a grande preocupação que nós deveríamos ter, né, para poder organizar e controlar o total aí de carboidratos que nós ingerimos no nosso dia a dia. Então, o açúcar sozinho, ele não é vilão. A gente tem que pensar no contexto aí da alimentação e onde é que eles estão, onde ele está sendo utilizado e consumido no nosso dia a dia. Mas vamos lá, vamos resgatar aqui a história do açúcar, né, dessa questão da substituição. O açúcar na nossa dieta, quando a gente consome um açúcar simples, vamos pensar o açúcar de mesa, mascavo ou qualquer um tipo de açúcar, o nosso organismo faz o quê? Ele quebra até ficar numa forma mais simples para ser utilizada, e a principal delas é a glicose que vai ser utilizada, então cai na corrente sanguínea, então a gente come, o intestino lá faz a digestão, absorve, e esse açúcar cai na corrente sanguínea. E quando ele cai na corrente sanguínea, ele estimula o pâncreas a produzir insulina, que é um hormônio fundamental que seja produzido. Por quê? O açúcar ele não consegue entrar sozinho dentro da célula. Lembra que eu falei há pouco que todas as células precisam de glicose como fonte de energia primariamente. Então essa glicose que eu consumi através da dieta, ela precisa entrar dentro da célula. E como é que ela entra? Se eu tiver insulina. Então, quando eu como qualquer coisa que seja doce ou que tenha carboidrato, na maior parte das vezes a gente tem um estímulo maior da produção da insulina, que a insulina vai ter esse papel fundamental aí para que essa glicose que está lá na corrente sanguínea circulando, ela efetivamente consiga entrar dentro da célula e aí sim ser utilizada como fonte de energia. E qual é o problema quando nós consumimos, por exemplo, um excesso de carboidrato, em especial um excesso de carboidrato de rápida absorção? E os carboidratos de rápida absorção normalmente são caracterizados por um saborzinho, um gostinho doce. Não se enganem porque não é só doce não. A gente às vezes fica muito preocupado com a questão de comer o açúcar, do doce, mas nós esquecemos que às vezes um carboidrato de um alimento muito refinado, de uma farinha branca, às vezes de uma batata sem a casca, num contexto sozinho, né, pensando no consumo desse alimento sozinho, a absorção é tão rápida quanto um açúcar doce, né, um açúcar mais adocicado. Então, vamos aqui resgatar essa história aí, vai absorver, essa glicose vai cair na corrente sanguínea, e a insulina vai produzida pelo pâncreas, vai fazer com que essa glicose entre lá no interior da célula e pronto. E essa glicose vai ser utilizada. Qual é o problema quando a gente realmente consome esses carboidratos de absorção muito rápida? É como se chegasse uma tonelada lá de glicose na nossa corrente sanguínea e o pâncreas tivesse algum chacoalhão, né? Olha, você precisa produzir muita insulina aqui porque está chegando glicose muito rápido aqui. Então o pâncreas ele realmente dispara uma grande quantidade de insulina para dar conta dessa glicose que está chegando muito rápido na corrente sanguínea. E esse processo metabólico é muito ruim. Então, isso realmente é muito prejudicial para a nossa saúde, essa descarga, esse pico de insulina que a gente fala, né? Que é a insulina em grande quantidade na nossa célula. E aí, esse açúcar que chega rapidamente e que vai entrar dentro daquela célula, ele tem um limite de uso. Então, as nossas células vão utilizar essa glicose como fonte de energia, mas tudo tem um limite. E aí ela vai reservar. Então, existem alguns tecidos no nosso corpo, por exemplo, tecido muscular, o fígado, que consegue até reservar um pouquinho dessa glicose lá para mais tarde. Mas só isso, uma quantidade muito pequena. O restante dessa glicose que chegou lá em níveis aumentados, que não deveria estar ali em grande quantidade, vai ser convertido num depósito de energia para ser utilizado mais tarde. E esse depósito de energia normalmente é feito na forma de gordura. Então a insulina em níveis mais altos, ela favorece, na verdade, o que a gente fala muito da questão do consumo dos açúcares com obesidade, né, com ganho de peso. Isso é fato, a gente sabe que o consumo exagerado desses açúcares simples, esses picos de glicose, favorecem sim o depósito de gordura e contribuem para uma futura obesidade, por acaso, ou se ela já não tiver instalada também, uma obesidade ou até um sobrepeso. E também traz outras consequências metabólicas para as células, que também não é interessante. Então, glicose circulando na nossa corrente sanguínea em grandes concentrações elevadas não é bom, e nem esses picos de insulina. Então, nenhuma das duas condições nós queremos.
Então, essa é uma questão que a gente tem que realmente dar atenção quando a gente fala nessa história de açúcares. E por que eu chamei a atenção dessa parte metabólica antes? Para agora a gente fazer o gancho com essa história da troca, né? Então, será que vale a pena eu trocar esse açúcar branquinho, aquele açúcar de mesa que eu uso para adoçar um café ou alguma outra coisa ali, por um açúcar mascavo ou algum outro tipo de açúcar, demerara, ou enfim, né, qualquer outra coisa? Aqui, vamos pensar que açúcar, a principal objetivo é adoçar. O segundo objetivo, pensando no nosso corpo, é fornecer carboidratos, né, simples, para que as nossas células utilizem. Então, no final das contas, se o açúcar vem do refinado, daquele branquinho, ou se o açúcar vem do açúcar mascavo, ou se ele vem do açúcar demerara, continua sendo o mesmo açúcar, né? Continua sendo a sacarose, que é o açúcar presente em todos esses açúcares, que vai se transformar em glicose na nossa corrente sanguínea, vai cair, né, na forma de glicose na nossa corrente sanguínea e vai ter todos esses efeitos que eu acabei de falar agora. Portanto, fazer essa troca do açúcar branco por qualquer outro tipo de açúcar que continua sendo doce, que continua sendo um carboidrato de muito fácil absorção, não faz sentido, pensando no ponto de vista aí nutricional e de melhora na sua escolha alimentar, né? Então, realmente não faz sentido. Açúcar é açúcar. E por que se fala tanto, então, que vale a pena mais a gente trocar e utilizar um açúcar mascavo do que um açúcar refinado, que o açúcar mascavo é mais nutritivo do que o açúcar refinado? Realmente essa é uma fala que a gente escuta bastante. E se nós pegarmos a tabela nutricional do açúcar mascavo com o açúcar refinado e comparar essa tabela, nós vamos descobrir que sim, o açúcar refinado, o nome já diz, ele está sendo totalmente refinado, então ele perde tudo que o açúcar, no caso aqui a maior parte do açúcar que a gente consome vem da cana de açúcar, que é um vegetal, é uma planta, ele vai refinar tudo isso e vai retirar tudo que essa planta traz junto com a extração do xarope ali, do melaço, né, que vai ser produzido o açúcar. Então, o refinamento realmente tira tudo isso. Quando a gente fala de um açúcar mascavo, a gente ainda tem presente esses nutrientes ali. Alguns minerais, magnésio, ferro, algumas vitaminas estão presentes ali naquele açúcar mascavo. Mas aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Açúcar, seja ele qual for, é a melhor fonte de vitaminas e minerais na nossa alimentação? Será que nós buscamos esse tipo de nutriente no açúcar? Sendo que é um ingrediente ou um alimento que nós tentamos ao máximo reduzir na nossa dieta? Então, assim, é um contrassenso, não é? O que tem muita fonte alimentos que são fontes de vitaminas, de minerais, nós desejamos um consumo regular, diferente do açúcar, a gente não deseja esse consumo regular e constante. Então, não é aí que nós vamos buscar as vitaminas, os minerais, o ferro, o magnésio, o que quer que seja. Não é. O objetivo do uso do açúcar na nossa dieta, na nossa alimentação, é nos proporcionar prazer, que esse daqui é um ponto importante. Nós comemos açúcar na maior parte das vezes porque eles nos dá sensação de prazer. E isso já é provado. A gente já sabe que quando a gente consome alguma coisa doce, adocicada, automaticamente eu tenho estímulos positivos no nosso cérebro que nos dá a sensação de prazer no momento que a gente consome aquele tipo de alimento. Então, nós buscamos prazer ao consumir alimentos doces. E o nosso corpo, por outro lado, também fisiologicamente busca isso porque é uma fonte de energia, né? Que a gente acabou de falar agora que ele precisa de carboidrato como fonte de energia. Ele não busca o açúcar e nem você vai buscar o açúcar porque ele é mais nutritivo, porque ele tem mais ferro ou porque ele tem mais vitaminas. Essa não é uma justificativa plausível para a gente trocar um tipo de açúcar pelo outro, né? Então, isso não vale. E por que um açúcar acaba sendo diferente do outro? Pelo processo de produção. E aqui, se a gente parar para pensar, eles são todos oriundos do mesmo alimento. São todos oriundos da extração lá daquele caldo de cana, né? Porque a maior parte do açúcar é produzido da cana. Então, fez a extração daquele caldo de cana, que é aquele melaço ali, que se vai evaporando a água. Quando fica aquele caldo escuro, que é o melaço, a partir daí a gente tem a produção de rapadura, e aí na sequência a gente tem o açúcar mascavo, que é um açúcar que foi retirado da água, mas ele ainda tem ali todas as características do melaço, tanto que ele lembra muito um sabor de rapadura. Depois, na sequência, a gente tem o açúcar demerara,
Esse açúcar demerara já é um açúcar que sofre um certo grau de refinamento, mas ele ainda mantém aquele melaço grudado naquele grãozinho, que é um grãozinho um pouquinho mais grosso, um grãozinho tipo cristal. Então ele mantém essas características ainda do sabor, um pouquinho do melaço ali. E depois a gente tem a produção do açúcar cristal, que o açúcar cristal ele já é praticamente um açúcar refinado, onde se usa, lógico, uma série de produtos aí na indústria de alimentos para fazer a extração dessas substâncias que dão esse sabor, esse aroma, né? Eles retiram tudo e fica só o açúcar puro ali dentro. E na sequência a gente tem o açúcar refinado, que nada mais é, com a diferença do cristal, o tamanho do cristalzinho, né? Então o cristal tem um grãozinho maior e o refinado tem o refinado tradicional que a gente usa, né? Ele tem um grãozinho menorzinho, tá? Mas no final das contas, todos têm a mesma composição, né? Pensando composição principal, que é o açúcar aí, a sacarose, independente do processo de produção em que ele é submetido aqui. Por isso que, do ponto de vista nutricional, realmente não tem justificativa nós trocarmos esse açúcar. Mas aqui, se nós levarmos em consideração a questão de produção desse açúcar, né, de refinamento, se você quer um açúcar menos refinado, que passou por menos processos aí de dissolvente, menos processos de extração dessas substâncias que vêm agregadas aí com o açúcar, que vem da rapadura, do açúcar mascavo, da cana, aí sim, né, você faz a opção pelo açúcar mascavo por essa condição, mas não por ele ser, do ponto de vista nutricional, assim, um açúcar mais saudável não, e que a gente pode consumir à vontade. Independente de qual seja, o consumo deve ser moderado e controlado. Isso é um ponto importante que a gente tem que deixar aqui bem claro. Bom, e aí também nós temos outros tipos de produtos que entram, de açúcares também, que entram aí nesse meio como um substituto do açúcar mesmo. Então, já que o açúcar faz mal, que eu não posso consumir açúcar de cana, que seja ele mascavo, demerara, refinado, então vamos trocar. Vamos utilizar um açúcar oriundo do coco, vamos comprar um açúcar de coco. Gente, açúcar é açúcar, tá? Então, assim, é doce, tem sabor doce, tem carboidrato, tem glicose, tem frutose, tem sacarose ali dentro. Vai absorver rápido do mesmo jeito, vai ter o mesmo efeito que eu acabei de comentar agora aqui com vocês, que é a elevação da glicemia muito rápida. Então, não importa qual é o tipo de substituto que eu vou fazer aqui, eu também tenho que tomar esse cuidado. Claro que o açúcar de coco, ele tem uma característica de ter um índice glicêmico, que a gente fala, um pouco mais baixo. Ou seja, se eu consumir um açúcar de coco, a tendência é ter uma absorção um pouco mais lenta e esse pico de glicose ser um pouco menor do que o açúcar convencional. Mas não deixa de ser açúcar. E não deixa de ter a energia do açúcar, que também é outro detalhe aqui que a gente tem que levar em consideração. Mas eu quero trocar por uma calda, um xarope de agave ou um xarope de qualquer outra coisa. São derivados de plantas que também têm carboidrato simples na composição, também dão sabor adocicado, tem também bastante energia ali e também oferecem esses carboidratos de absorção rápida. Então, assim, são trocas, se o objetivo for esse, não são trocas muito satisfatórias. E a última troca aqui, que eu acho que também é algo que as pessoas também utilizam como um substituto do açúcar, é o mel, né? Que o mel também é um produto aí produzido pelas abelhas, claro, que tem uma variação muito grande de produção, porque é um produto natural e depende muito de onde essas abelhas vão coletar esse néctar para produzir o mel. Mas o mel aqui, eu já vou colocar um parêntese e, na verdade, falar um pouquinho do mel como um diferencial, tá? Então, assim, quando a gente fala em substituir um açúcar por um mel, da questão de doce, né, de doçura, continua sendo açúcar, continua adoçando, continua elevando glicemia, mesma coisa, tá? Energia também é alta, mesma coisa. Só que sim, aí pensando nas características, nas propriedades nutricionais e funcionais do mel, aí sim eu digo que é um produto diferenciado. Porque o mel, além de ele adoçar, além de trazer, né, o açúcar, o carboidrato ali, ele traz outros compostos. E ele traz compostos estes que já são muito difundidos na literatura, como atividade antimicrobiana, como alguns compostos fenólicos ali que têm propriedade, inclusive anti-inflamatória. Então, o mel já é algo diferente. Então, assim, o mel realmente ele tem propriedades funcionais
que os outros não têm. Então aí eu diria que é um diferencial essa substituição do açúcar pelo mel. Mas de novo, gente, não é que eu tô dizendo que assim, vai trocar o açúcar pelo mel e tá tudo bem, pode comer mel à vontade. Também não, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então esse é um detalhe também que a gente leva sempre em consideração. Essa troca é uma troca pensando em outras propriedades adicionais que o mel tem. Mas aqui a gente tem um problema do mel, né? Não sei se seria um problema, mas é que o mel, ele tem um sabor muito característico e dependendo da florada, né, que essa abelha coleta esse néctar, nós teremos cores e sabores e aromas, enfim, diferentes. E aí altera aquela preparação ou aquele produto que você vai adoçar. Então a gente tem isso também, acaba mudando um pouco o sabor e muita gente não gosta. Associado a isso, ele não é um alimento tão acessível, porque ele tem um preço mais elevado, exatamente por ter uma produção diferenciada, natural, né? Então o custo acaba ficando mais elevado também, né? Então essas são as diferenciações aí que a gente vê na substituição do açúcar aí pelo mel. Mas enfim, pra gente finalizar aqui, eu diria que o excesso é sempre o problema, não é? Então assim, o açúcar, ele é um problema quando ele é consumido em excesso, mas ele pode ser consumido na sua alimentação, desde que, claro, né, você tenha uma alimentação saudável, equilibrada, não tenha problema de saúde em que o consumo de carboidratos simples, né, que a gente fala de absorção mais rápida, seja contraindicado. A gente está pensando numa situação mais saudável, no indivíduo adulto saudável ou até num adolescente, uma criança. Lembrando que criança pequenininha, a gente não precisa adoçar nada, tá? Então assim, bebezinho, crianças pequenas, não há necessidade nenhuma da gente adoçar nada. É até bom porque a gente monta aí, na verdade monta não, né? A gente garante aí que esse paladar ele seja modulado para um paladar não tão necessário de coisas muito doces, né? Então assim, a gente não usa também para criança não. Exatamente para a gente poder controlar depois e saber equilibrar a dose, né, dos alimentos doces ou adocicados aí na nossa dieta. Mas o que eu diria aqui é que realmente a gente não precisa restringir, né? Então todos os guias alimentares, o que nós temos lá, né, na ponta da pirâmide ou em qualquer guia onde tem a presença dos alimentos. O açúcar ele pode estar presente, de novo, ó, desde que não tenha contraindicação aqui. Mas essa quantidade ela tem que ser muito reduzida, a frequência que aparece na sua alimentação ela tem que ser controlada. E eu diria mais, o momento que você consome esse açúcar, ele tem que estar dentro de uma refeição onde nós possuímos ali também outros nutrientes, como as fibras, as gorduras, as proteínas. E esse processo todo atrasa a absorção da glicose, que eu comentei agora que é muito ruim, né? Então faz com que essa absorção dessa glicose desse seu doce ou do cafezinho adoçado com açúcar seja mais lenta e aí não será prejudicial, né? Porque aí não vai dar aqueles picos de insulina, que é algo que a gente não deseja. E para finalizar, o equilíbrio é a chave. Então assim, tudo que é em excesso faz mal, a gente precisa saber colocar na nossa alimentação e também considerar, claro, a sua dieta, o seu estilo de vida, onde que esse açúcar vai entrar e qual quantidade. Então, equilíbrio sempre. Espero que tenham gostado. Fiquem sempre por aqui. Temos outros episódios em que converso com vocês sobre outros assuntos, sempre relacionados à alimentação e nutrição. Obrigada!